Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gente. Meu nome é Plínio Damin, eu estou com essa exposição sobre o Seu Wilton aqui na Umapaz. E o Seu Wilton é uma história meio pessoal minha. Então, quando eu tinha 17 anos, eu passei num vestibular de arquitetura e por motivos familiares eu não pude cursar. E acabei fazendo engenharia e passei num concurso da Prefeitura de São Paulo depois. Quando eu passei nesse concurso, eu fui designado por um escritório de arquitetura pública que chamava Edificações 3, Edif 3. E esse escritório ficava no 18º andar da Galeria Olido e ele dava frente para o Seu Wilton, que é esse prédio que a gente vê nessa mostra. Então, eu entrei lá em 2009 e durante 9 anos eu fiquei tirando foto dele. Então, tem fotos minhas refletidas, tem foto entre os batentes. Então, ele é um edifício estilo Mies van der Rohe e ele é bem fundamental para a cidade. Ele é o fundamento de todos esses prédios espelhados que a gente vê pela cidade toda. E eu criei uma identificação muito grande com ele, tirava fotos despretensiosamente. Só que no dia 1º de maio de 2018, o Seu Wilton caiu. Então ele pegou fogo, era um prédio de moradia popular, tinham 9 pessoas morreram dentro, tinham muitas famílias que moravam nesse prédio. Então foi uma coisa bem triste, né? Então a gente vê nessa parede atrás de mim esse momento pré-queda e na parede de lá o momento depois da queda, né? E eu pensei essa exposição como se fosse mais ou menos a vida e a morte. Então começa com uma sombra de uma igreja, que é a sombra, então seria a sombra da morte, e termina com o cone de uma igreja, que seria a cruz, o final. Essa é uma leitura possível. Outra leitura que eu pensei, então começa numa manhã, termina numa noite, que é uma foto bem escura, que tem isso. Outra coisa que a gente pensou nessa exposição foi a altura das fotos. Então essas fotos elas têm alturas diferentes porque elas simbolizam prédios. Todas elas são verticais, então elas são como se fosse o horizonte de uma cidade com os prédios. E é basicamente isso. As fotos não faziam sentido para mim, quer dizer, tirava porque gostava do prédio, obviamente, mas depois que ele cai é que elas formou essa narrativa. E eu acho que é uma questão importante para a cidade, porque a gente precisa pensar nesses prédios, a gente precisa pensar num jeito de não deixar as coisas perecerem, e isso vale para prédio, vale para material de consumo, vale para tudo. Eu acho que esse é o papel da Umapaz. Então a gente está aqui para educação ambiental, para a gente tentar ressignificar essas coisas, diminuir resíduos no mundo. E é basicamente isso. Espero que vocês aproveitem. Obrigado.